Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje eu quero contar para você uma história de bug, como eu debuguei para entender qual era o bug, como eu fiz isso em modo de treino, mas fazendo uma coisa que eu quero publicar na realidade, ou seja, um treino que depois vai virar uma coisa real, e como essa combinação inteira é importante para o meu crescimento pessoal e eu acho que também pode ser importante para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento pessoal, na hora que você pegar bugs na vida real, na hora que a parada estiver pegando, pressão no juízo, e você tiver que sair do outro lado com a solução com qualidade, né? E entregando o que precisa ser entregue. Beleza? Então, antes de chegar no código, deixa eu só contar para você o que eu estou tentando fazer. Se você acompanha de alguma forma os vídeos aqui do canal, se não, eu te convido para acompanhar. Eu falo muito sobre complexidade de código, como eu entendo que as ferramentas que a gente tem atualmente, né, as técnicas que a gente tem para conter a complexidade de código, supostamente conter a complexidade de código, não estão sendo suficientes. E eu já mostrei para vocês aqui na história de classe que começou simples e ficou complexa, classe que a gente nem olhou para se era simples no início, mas que era complexa no final, e por aí vai. E eu tô aqui, né? Comecei uma mini jornada aqui de construir um projeto onde você pode analisar o incremento de complexidade de qualquer arquivo dentro de um repositório Git do seu projeto. Então é basicamente isso que eu tô querendo fazer. Eu estou no início ainda, beleza? E eu vou mostrar o código para você bem no início também, tá bom? Então vamos lá, né? Deixa eu mostrar esse código aqui para você. Perdão. Aqui eu tô na versão inicial total aí do código, inclusive com o import de list errado. Ó. Deu import de list e catei uma list de dentro da implementação da Oracle aqui da máquina virtual, né, do runtime. Só Jesus salva. Então aqui tem um pouco de como eu penso antes de fazer um código, né? Então eu planejei um pouquinho, mas vamos lá. O que esse código aqui basicamente faz? O importante nesse momento não é você entender exatamente linha por linha, é entender o que ele faz. Eu entro no repositório, então aqui, né, eu entro num repositório qualquer, né, então aqui eu peguei um repositório de um projeto, digo os commits que eu quero verificar, e aí para cada commit que eu quero verificar, né, eu entro lá numa pasta que é temporária, faço um checkout para a versão daquele, para o hash daquele commit, e aí eu pego a classe e analiso aqui o número de linhas de código daquela classe. Basicamente é isso, né? Eu quero verificar como que o número de linhas da classe cresce dado o tempo de duração aí do projeto. Basicamente é isso. E aqui estava a minha primeira versão do código aí, né? Que fazia basicamente o que eu queria. Então, se eu chego aqui, ó, por exemplo, e rodo esse código aqui, então eu não vou pedir para você ficar esperando rodar aí, né? Então vou dar só um pausezinho aqui rapidão. Então aqui depois que ele rodou, a gente consegue ver aqui, ó, que ele conseguiu listar de boa, né? Então, sei lá, para essa classe aqui, ó, Early Alert Serve Simple começou com 42 linhas lá num dos primeiros commits, Message Serve Simple começou com 107. Aí se eu pego essa classe aqui, ó, dou um Ctrl C e vou dar um Ctrl F aqui, ela foi para 281 depois de 281, deixa eu ver aqui, né? Ela foi para 560. A própria. Então, uma parada meio que está funcionando, né? Deixa eu pegar, por exemplo, a message service impli. Aqui começou com 107, foi para 207. Depois ela apareceu com 418. Então, basicamente, a primeira parte do código, que era navegar, fazer o checkout nas branches e contar o número de linhas de código, está funcionando. Aí eu pensei, né? Beleza, se está funcionando, agora chegou a parte de eu dar meu próximo passo. Meu próximo passo, de acordo com o meu próximo passo, né? Se a gente vier aqui no meu planejamento de código aqui, que eu apertei Ctrl F e meu planejamento foi pro saco, mas o meu próximo passo, então tá aqui, ó, só deixa eu ir deixando aqui, vai pro último commit, analisa aqui, e aqui eu vou pro meu armazena, né? Eu quero agora armazenar esse código, né, essa análise num banco de dados qualquer, porque depois eu quero plotar isso, né, em algum tipo de gráfico para a gente ver, né, a curva de complexidade
subindo de acordo com o tempo, e esse é um vídeo, inclusive, que eu vou gravar aqui no canal mais pra frente, né, para falar para vocês como a complexidade do código está descontrolada nos sistemas e como, obviamente, isso a olhos nus ali afeta o tempo que a gente demora para manter o código, né, custo da empresa, custo de estresse de saúde de quem mantém, por aí vai, enfim. Então, beleza. Dado que isso daqui funcionou, o meu próximo passo era armazenar. E aqui eu só vou fazer aqui, né, um checkout de branch para outra branch, onde eu comecei a fazer essa parte do código. Segura aí. Aqui agora eu já fiz o checkout e eu saí com esse outro código aqui agora, né? Basicamente aqui é uma aplicação que utiliza Spring Boot, né? Eu gosto de utilizar o Spring aí por default para fazer todas essas coisas de controlar a transação, não sei o que, então já está tudo implementado, eu não fico nem pensando como é que eu faço mais isso, né? Enfim, né? Conheço, já sei que ele faz de maneira melhor do que eu posso fazer em geral, então eu vou deixar para aí. Então, basicamente, eu subi aqui o contexto de uma aplicação com Spring, catei um Entity Manager aqui, catei uma referência para um objeto do tipo Transaction Template, que ele controla a transação, e eu botei aqui, ó, Transaction Template.execute, e vou rodar o meu código de análise dentro aqui da transação. Tem aqui, né, essa classe aqui, a Developer Visto, eu passo aqui o Manager e tal, né, passo o Project ID, e basicamente aqui o que é que eu faço? Ó? Eu venho aqui, cada vez que eu calculo, eu instancio uma Complexity History para um Project ID, para um Commit e para um resultado. E quero persistir e tenho salvando aqui. Então, basicamente, o que eu esperaria era que depois que eu rodasse esse código, ele salvasse no banco de dados e o meu print ln ali, né, fosse impresso. Eu vou só rodar uma vez e vou mostrar aqui o resultado para você. Pode ver agora aqui, ó, que depois da execução, em nenhum momento aqui no meu código, aqui no print, apareceu o meu saving aqui, né? Ele falou que ia inspecionar, então só mostrando aqui o código, então ele disse que ia a pasta que pretende inspecionar, e aí eu dei o persist e não salvou, né? Porque não apareceu o println do meu saving, no meu salvando aqui, ó. Cadê o println do salvando? Não apareceu. Então, obviamente, tinha um bug aqui nesse código, né? E aí, uma vez que tem um bug, você precisa ter algum processo, né? Tem alguma forma sistemática de tentar fazer o que o povo chama aí, né, do seu troubleshooting, né? De como você vai tentar desvendar qual que era o problema. Então, basicamente aqui a minha ideia é, uma vez que determinada linha deveria ser executada e ela não foi executada, eu tenho que ir olhando para trás, linha por linha, para tentar descobrir onde é que foi que deu erro, né? Você pode debugar usando breakpoints que a sua linguagem, o ambiente suporta e por aí vai. Só que aqui estava bem claro para mim, né, o meu primeiro chute aqui foi o seguinte, putz, eu peguei esse código aqui e tirei da execução do Spring, rodou, então eu sei que esse código funciona. A única diferença, né, mais gritante que tem aqui é que agora eu faço um manager.persist e para tentar de alguma forma aqui executar o código. E eu sei que alguma coisa está acontecendo no persist, porque eu salvando não está funcionando, só que tem um detalhe. Está acontecendo alguma coisa, mas não está dando print stack trace. Ou seja, a exception que eu estou capturando, né, não é nem de I/O exception, nem de Git API exception aqui. Óbvio que então aqui uma outra coisa que eu poderia fazer era, eu poderia fazer um catch em exception também, porque talvez se a exception aqui estivesse estourando, eu poderia pegar ela aqui só para ver o que era, para tentar entender. O que provavelmente está acontecendo aqui é a exception está estourando. Como isso daqui está dentro de um bloco de código, né? Se você for olhar aqui, eu passo process e passo new developer visitor e tal. Então eu passo uma referência. Algum lugar deve ter segurado essa exception, algum lugar deve ter metido um catch da massa. E eu não estou nem vendo qual que é o problema de fato
aqui, beleza? Mas eu sei que estava ali no Manager. Aí o que que acontece? O que que é importante aqui? Eu estou aqui fazendo um projeto meu, que eu quero que vá para o ar e tudo mais, mas é meu. Tem alguns fatores que são importantes nesse treino aqui, né? Eu quero botar no ar, mas também eu quero melhorar as minhas habilidades no sentido de eu nunca fiz um código que fica analisando o repositório e por aí vai. Imagina se esse erro tivesse acontecendo. Imagina se você está vendo aqui meu vídeo e ainda não sacou qual é o erro. Imagina se ele tivesse acontecendo na sua vida real, dentro do seu trabalho, num cenário de pressão. Se você vendo o vídeo, na moral aí, não conseguiu ainda sacar, caso você não tenha sacado, qual é a chance de você sacar num intervalo de tempo interessante no cenário real? Mínima. Mínima. Então, provavelmente aqui, né, num cenário real, se a pessoa nunca passou por isso, ou não está claro para ela o que é que está acontecendo, ela vai começar, de vez em quando, vai começar a tentar desconstruir o código inteiro, pode achar que fez a parada errada, ou algo do gênero. Então esse é um motivo muito especial do treino, né? O treino, o objetivo é o seu desenvolvimento pessoal. E aqui você quer achar a melhor solução para este problema que está acontecendo aqui. Aí aqui tem um detalhe, né? Se eu acho que o problema não persiste, a primeira coisa que eu tenho que fazer era vir aqui, ó, e tirar o persist. Beleza? E quando eu tirei o persist, apareceu salvando em todos os lugares. Ou seja, né, essa maneira sistemática de, obviamente, quebrando, olhando ali, né, detalhe por detalhe e tal, a primeira coisa que você quer fazer quando você acha um bug é isolar o erro, né? E você quer ser o mais assertivo ou assertiva possível no processo de isolamento. Então, eu tirei aqui e isolei via breakpoint. Também você provavelmente conseguiria isolar, só para deixar claro. Você tem N formas, o objetivo é isolar. A primeira coisa que você tem que fazer, né, no plano aí, quando tem um bug, é tentar entender o que aconteceu, ou seja, não estava salvando, não estava chegando no ponto de execução que deveria. Você quer agora entender o porquê. E aí você vai isolando para sacar o porquê, para conseguir atacar o problema de maneira interessante. Então eu sabia que era no manager. E aí agora vem um detalhe, né? Por que o manager.persist pode estar gerando algum tipo de exception? Por que será, né? Por que será? E aí vem o segundo ponto, que aí é o lance que também entra. Lembra quando a galera fala que se você só estudar, você não consegue e não praticar, né, nem praticar em forma de treino e nem praticar competindo, só o fato de você ter lido alguma coisa não é suficiente para você olhar e conseguir aplicar a parada. É verdade. Mas, se você ainda não tem um cheiro ou um chute de por que esse problema está acontecendo, talvez o que esteja faltando seja a leitura. Porque se eu não tivesse lido sobre o mecanismo do Spring, de como o Spring funciona, tivesse estudado o Spring ou algo do gênero, eu nunca pensaria no seguinte: eu sei aqui, né? Eu comecei a pensar por que isso aqui não está funcionando. E aí, dentro do CK, que é o projeto que eu uso para fazer análise estática de código, o CK delega uma parte da execução para um pool de thread separado. Então, eu preciso que esse manager.persist aí provavelmente vai rodar num pool de thread separado. O Spring tem uma classe que, se eu não me engano, ele tem aqui um produtor de Shared Entity Manager Creator. Essa classe aqui, ó, é uma classe do próprio Springão da massa, que é a classe do Spring similar aí, por exemplo, a quem trabalhava com EJB e coisa do gênero, é o seu Entity Manager gerenciado para um contexto específico. E aí eu sei que o Spring internamente trabalha muito no contexto de threads. Muitas coisas que o Spring levanta, ele levanta para um contexto de thread específico. Quando você troca do contexto de thread, todas aquelas dependências que foram iniciadas não são levadas para outra. E aí foi exatamente, pelo menos dada a minha análise, o problema aqui. Como que eu sei que esse foi o problema? Eu já falo para você aqui qual foi a minha solução. Mas esse foi o meu cheiro. Eu falo, putz,
isso daqui está rodando numa thread diferente. Se está rodando numa thread diferente, como que ele vai conseguir usar todas as coisas que estavam carregadas no contexto anterior? Tanto que quando você faz execuções assíncronas dentro do Spring, o que é que ele faz? Como é ele que cria o outro contexto de thread, outro pool de thread e tudo mais, ele leva tudo que está aqui para cá. Inclusive, eu não vou chamar de falecida JVE, mas na especificação do JVE, tinha inclusive uma especificação que era só para você ter contextos gerenciados de threads que tivessem aware ali, né, que tivessem sabendo, alerta de tudo que estava acontecendo em contextos anteriores, porque era importante levar essas informações de um lado para o outro. Eu comecei uma transação aqui no Spring numa thread e dei o persist numa outra thread. Alguma coisa ali dentro. O que exatamente, eu não sei te explicar porque eu não fui olhar o detalhe. Mas por que eu passei por essa explicação? Porque se eu não soubesse a teoria, eu teria muito mais dificuldade em ter um cheiro aqui da solução. As coisas estão muito conectadas. No momento que você achar que você precisa ler menos e ficar só treinando, você começa a perder um pouco do jogo. No momento que você acha que você precisa ler pouco, treinar pouco e só ficar competindo, você perde mais ainda no jogo. É tudo um balanço. Você precisa de todas as coisas equilibradas para você realmente buscar alta performance no seu trabalho. Beleza? E aqui, né, a gente está falando de alta performance no sentido aqui, qual é a habilidade específica que foi trabalhada aqui? A sua habilidade de, dado um bug, o quão bom ou boa você é em achar o problema e aplicar o patch, né, e aplicar a correção para aquele problema, fazendo o software funcionar de maneira correta. Beleza? Então, deixa eu mostrar aqui a solução para você aqui, né? Então, deixa eu só trocar aqui. Você não está me vendo agora escrever aqui, né? Que eu estou aqui no terminal. Deixa eu só pegar aqui a branch certinha. Então, é git checkout, nome aí da branch correta. Então, alguma coisa deve mudar aqui, mudou, beleza. Então, se você olhar agora aqui a minha solução, se liga, né? Agora, o meu Developers Visitor recebe como argumento uma coleção. Aqui eu botei a Relist, mas na verdade poderia ser um set, porque cada instância do histórico de complexidade, ela tem um hash ali, né, do commit, que aquela parada aconteceu, tem a classe e o projeto, e essa combinação é única no histórico aí, né? Só o commit em si já é único, o hash do commit é único. Beleza? Então, o que foi que eu fiz? Eu agora passo uma coleção aqui para dentro. Aí, para cada vez que eu calculo a parada aqui, ó, eu adiciono aqui. Então, eu vou dar só um pause aqui no vídeo de novo, né? Um pausezinho para você ver esse código rodando e rodando direito agora. Aí agora, se a gente olhar aqui o código, vai dar para perceber que a parada rodou da maneira como deveria. Ó. Tá aqui, os prints foram sendo feitos, ele foi salvando um complex history de um hash, né, dentro, perdão, né, eu tinha até falado que o commit era diferente, mas claramente não é mesmo, né, então você tem, dentro de um commit você tem a alteração, né, você tem a classe em si e a linha de código, aí sim, né, dentro de um commit sempre a classe vai ser única ali, beleza? Então basicamente a parada aqui imprimiu certinho e eu consegui salvar no banco. E de novo, eu só consegui resolver porque você vê como a teoria funcionava. Tive a tranquilidade necessária por estar no ambiente de treino para tentar achar a melhor solução. Não saí desconstruindo tudo do zero e a parada saiu lá do outro lado, beleza? Então esse daqui é um cenário, de novo, não é real de competição, mas é um treino que eu acho que se aproxima muito do que poderia acontecer na competição. E junta muitas coisas que eu tenho falado para vocês aqui, né? Junta complexidade de código, porque esse código aqui tá tudo... Quando eu falo de complexidade aqui, eu não falo que esse código aqui tá tudo misturado e que ele tá ruim. Se eu for analisar pelo CDD, pelo Cognitive Driven Development, esse código aqui, né, dado a métrica atual, ele tem um ponto aqui dessa branch, 2 pontos aqui, né, do Complex History aqui, 3 pontos do Developers Visitor
Então, que eu estou utilizando 4 pontos aqui desse for each. Tem 5 pontos aqui desse try. Aí depois tem 6 pontos aqui desse result, dessa função que eu estou passando como argumento. E aí depois tem 7 pontos aqui, né, desse cat que eu estou pegando aqui, né? Aqui, se fosse 2 cats, já teria 8 pontos. Então, o que acontece? 7 pontos, de acordo com a métrica derivada do CDD para uma classe de controle de fluxo, que é esse fluxo aqui que eu estou escrevendo, né? 7 pontos é o limite da complexidade. Você já está beirando ali um código que seria difícil de entender. Então, provavelmente, né, aqui eu deixaria esse código sabendo que ele é muito difícil de entender, mas já está claro para mim, porque ele está com 7 pontos, está no limite da honra. Ali, né, está no limite superior. Ou eu poderia refatorar para deixar esse código aqui talvez com 4 pontos de complexidade e outro código com 3, para eu dividir a complexidade. Então, juntou esse vídeo, acho que junta muitas coisas que eu considero que são legais, beleza? Mas, bom, essa era a história que eu queria contar aí para você. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou ou tem um comentário construtivo, deixa que também eu vou ter o maior prazer em responder aí pra você, beleza? Era isso. Tchau!